Fala galera do Rede da Nação, o X1 está no ar, mais uma polêmica aqui para vocês, sugestão da nossa querida Rafa, vamos lá, quem é melhor, Rafinha ou Leonardo Moura? Aliás, a pergunta não é essa não, porque nessa a gente não tem dúvida, quem foi mais importante para a história do Flamengo, Leonardo Moura ou Rafinha? Antes de responder essa pergunta para vocês, se inscreva no canal, ative o sino da notificação, curta e comente e compartilhe esse conteúdo, porque o Rede da Nação está crescendo demais e você faz parte disso. Beleza? Tamo junto, meu nome é Marco Antônio, sou um dos ADMs aqui do Rede da Nação e sou o responsável por fazer esses vídeos aqui para vocês que vocês tanto gostam ou detestam, não sei. Deixa o like ou deixa o dislike aí pra gente ter essa noção. Beleza? Leonardo Moura, 10 anos de Flamengo, 518 jogos, 47 gols, 9 títulos relevantes, tá? A gente não conta Taça Guanabara, enfim, se for contar isso ele vai passar de 15 títulos pelo Flamengo e 24 assistências. Um cara muito bom no apoio, um cara que sabia bater falta, um cara que sabia bater escanteio, um cara que batia pênalti, uma liderança dentro e fora de campo. O Leonardo Moura nunca foi um cara mau exemplo, muito pelo contrário. O mais interessante de falar do Leonardo Moura é que durante o período que ele ficou no Flamengo, durante todos esses anos, ele estava entre os melhores laterais do Brasil, ou ele era o melhor. Se ele não era o melhor daquele ano, ele estava entre os melhores. Ele passou praticamente a carreira dele todo dia no Flamengo no auge, jogando bem. Até mais velho, mais experiente, aí já tinha alguns problemas defensivos, principalmente da parte física, né, que, enfim, que não entregava tanto. Mas durante ali pelo menos 6 anos, o Leonardo Moura, se ele não foi o melhor lateral direito do Brasil, ele estava entre os melhores. Não pegou um ciclo de seleção porque a gente tinha Cicinho, Maicon, Daniel Alves, todo mundo, essa galera no auge, jogando em clubes europeus, o que a gente sabe que é um fato relevante, né? Uma coisa que a gente, talvez para o nosso olhar não, mas para o olhar de quem está no comando, você está jogando na Europa, jogando na Liga dos Campeões, enfim, você parece estar mais apto a estar na seleção do que um cara que joga no Brasil, né? Geralmente sempre foi assim. Então, o Leonardo Moura não teve grandes oportunidades na seleção brasileira, ainda conseguiu chegar lá, né? Conseguiu vestir a amarelinha aí por algumas ocasiões, mas não tinha como também, cara. O cara tava voando no Flamengo, o cara super importante, um cara que tinha um drible também, né? Ele não era só aquele cara de ir na linha de fundo e cruzar, não. Ele tinha o drible, ele tinha técnica, ele tinha qualidade para isso. Então, assim, o Leonardo Moura não há o que discutir em relação à passagem dele no Flamengo. Foi muito bem. A gente tinha aquela dobradinha, ele na direita e o Juan na esquerda. A gente jogava com um esquema de 3 zagueiros, e os dois eram alas, e os caras eram muito ofensivos. Talvez foi a época que ele mais fez gol e mais deu assistência ali, de 2006 a 2009, né? E assumindo um protagonismo, né? É muito difícil. Geralmente o protagonista é um meio atacante, um atacante. E ele, em determinado momento, foi até o melhor jogador do Flamengo aí em períodos mais escassos, né? Leonardo Moura, ele teve altos e baixos no Flamengo, né? Teve o alto, que foi os títulos que ele ganhou, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, teve os baixos, disputando para não cair. Sempre o Flamengo ali embaixo, sendo eliminado, enfim, várias vergonhas internacionais. E ele estava sempre lá como lateral direito, dono da posição. Ele passou 10 anos sendo o dono da posição. Ninguém questionava a qualidade dele, ninguém questionava a titularidade do Léo Moura. Ele acaba se queimando depois, porque tem aquela parada do Vasco, tem aquela parada da hora extra que ele colocou o Flamengo na justiça, e ele acaba se queimando por conta disso. Porque no fringir dos ovos, ele é um puta ídolo do Flamengo, cara. O cara tem 518 jogos. O cara tem título pra dedéu no Flamengo. Entendeu? Pegou um período difícil, ajudou o Flamengo a não cair também. Então, se foi unânime por vários anos. Então, não teria que se discutir isso, entendeu? Mas acabou desencadeando esse problema, né? Teve aquela despedida contra o Nacional do Uruguai, aquela coisa toda. Enfim, fez 47 gols, é muito gol pro lateral direito, né? Então, assim, era um cara diferenciado. Era um cara diferenciado para nível de futebol brasileiro, não à toa, estava entre os melhores sempre. Do outro lado, a gente tem o Rafinha, que foram um período muito curto, né, de 35 partidas, apenas um gol e 6 assistências, né. Esse gol aqui que ele fez contra o Vasco, deram gol contra, então, tipo assim, nem considera o gol do Rafinha, mas eu coloquei aqui. Foram 5 títulos, 5 Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Campeonato Carioca.
Cara, o Rafinha é diferenciado, né? O Rafinha é líder. Ele é muito líder. Ele, Diego Alves, Diego Ribas, a panelinha ali, digamos assim, a panelinha mais antiga do Flamengo, né? Fizeram com que o Flamengo crescesse muito de produção, né? A gente tem aquele jogo do Emelec que a gente vai muito mal. O Diego Ribas sai com aquela lesão também, enfim. E o Rafinha, ele assume esse protagonismo de liderança na equipe, o que foi fundamental. Muito bom ofensivamente, sabe guardar a posição. Pensava-se, né? Muitos pensavam, pô, o Rafinha não tem a mesma velocidade e tudo mais, mas ele compensava isso na forma de se posicionar. Eu vi o Rafinha jogar pessoalmente, né? Vi assim através do estádio, é impressionante o quanto esse cara é taticamente evoluído em referente aos demais. Ele sabe antecipar, ele sabe a hora de dar o bote, ele sabe a hora de dar o carrinho. É um jogador completo e aqui no futebol brasileiro sobra. Teve mais de 10 anos de Europa jogando no Bayern de Munique. Ele não foi titular do Bayern de Munique o tempo todo, por quê? Porque a gente tinha o Lan, que é um cara totalmente fora da curva na lateral direita do Bayern. Então, em determinado momento o Guardiola jogou o Lan para volante e abriu espaço para o Rafinha jogar na lateral direita do Bayern, e ele jogou muito tempo ali, entendeu? Então, assim, é uma puta bobagem esse negócio de Gatorade, mas o Rafinha levou numa boa. E assim, acabou se queimando um pouquinho também, né, o Rafinha, velho. Infelizmente a passagem dele é histórica pelo Flamengo. No curto período você conquistar o que ele conquistou, a identificação com o torcedor, o cachorrinho dele que se chama Mengo, aquela coisa toda. Eu acho que não há dúvidas de que o Rafinha ele é mais jogador que o Léo Moura. Foi durante toda a carreira. Mas se a gente pegar o ciclo de Flamengo de um e de outro, o ganhador do X1 hoje é o Léo Moura, galera. É o Léo Moura. Foram 10 anos. 10 anos de Flamengo. Foram, desses 10 anos, 6, 7 jogando muita bola. Sendo um dos principais jogadores da equipe. O Rafinha, ele é muito importante. Eu acho que Rafinha e Felipe Luiz foram o tchan que o Flamengo precisava para ser campeão da Libertadores. O nosso diferencial foi ter dois laterais de um nível tão absurdo, que toda aquela engrenagem do Jorge Jesus acabou funcionando por conta dos dois, né? O Felipe Luiz também tem um papel fundamental nisso. Então, assim, eu considero o Léo Moura ainda mais importante para a história do Flamengo. O Rafinha, ele teve a oportunidade de escrever uma história que talvez ele ficaria atrás só do Leandro, né? Até pela identificação que o torcedor tem com o Rafinha até hoje, né? Acabou indo pro Grêmio, não foi uma escolha dele, aí rolou uma confusão, enfim. Mas eu acho que não haveria necessidade do Rafinha ter saído pro Olympiacos, né? Com aquela desculpinha de, meu último contrato, como se ele não tivesse dinheiro, entendeu? Não colou bem isso aí também. Então, assim, são situações até um pouco semelhantes, né? Os caras vão muito bem no Flamengo e quando saem acabam manchando um pouquinho, arranhando um pouquinho da história por conta de bobagens. Eu acho até que esse fato do Léo Moura ter colocado o Flamengo na justiça é mais grave do que o Rafinha ter saído, né? Porque não tinha necessidade, velho. Não tinha necessidade do Léo Moura também ter feito isso, né? Há argumentos para os dois lados, entendeu? Acho que se a gente for pegar na carreira, o Rafinha foi mais jogador. Em ciclo de Flamengo, pelo tempo que o Léo Moura ficou, pelo tempo de auge que ele teve, pelo tempo de importância que ele teve para aquele Flamengo, ele foi mais importante que o Rafinha. Se a gente tivesse um outro lateral direito de um bom nível em 2019, poderia ter acontecido tudo o que aconteceu. Vocês conseguem entender? E o Léo Moura, ele foi unânime de uma forma, velho, que foi muito tempo unânime, velho. É muito tempo. Lógico que o Rafinha também em 2019 ele foi unânime. A gente tinha Rodinei e Pará. O Rafinha chegou e tomou conta da posição. Mas esse Flamengo de 2019, ele se encaixou de uma forma que, sabe, é uma coisa incrível. É uma coisa inacreditável que aconteceu em 2019. Muito pelo Jorge Jesus e pelos jogadores também. Então é isso, galera. X1 de hoje resolvido. Léo Moura sendo mais importante para a história do Flamengo do que o Rafinha. Acho que teremos discussões aqui no comentário. Acho que vai ter muita gente que vai discordar. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. A gente pede muito isso. E eu agradeço a companhia de vocês aqui sempre no X1, no Top 5, no Espião Rubro Negro. Beleza? Tamo junto, galera. Isso aqui é Flamengo e toca pra nação.